Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do podcast Conexões Afetiva e hoje com a convidada especial para falar sobre saúde mental, já que estamos no Janeiro Branco, a psicóloga Maruska Souza. Oi, Agna, tudo bom? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu fico muito feliz de você ter aceito. Então, hoje a gente vai bater um papo legal, né, sobre o que a gente vivencia no dia a dia. Como é que você consegue, Maruska, separar a tua vida pessoal da tua vida, da vida dos teus clientes, dos atendimentos? Qual o filtro aí que você utiliza para cuidar da sua saúde? Então, né, hoje em dia a gente vive com a vida muito corrida. Então, é muito comum que por muitas vezes a gente se perca nesse momento em que eu tenho um momento de lazer, onde eu estou trabalhando. E a gente que trabalha com psicologia, por muitos momentos, as pessoas acham que a gente é psicólogo em tempo integral. Verdade. Então, a gente consegue perceber que é um pouco mais complicado da gente separar. Mas sim, é possível. Quando a gente estabelece uma jornada de trabalho, eu te sigo na rede social, eu sei que você, sexta-feira, não faz atendimento justamente para esse teu autocuidado. Então, é a gente pensar nesse momento de lazer, esse momento de autocuidado, pensar nos hobbies, num tempo de qualidade, a importância de fazer uma atividade física para também ter esse momento de qualidade e entender, nesse caso, e o psicólogo específico, ele trabalha muito ouvindo o sofrimento. Então, entender que aquele sofrimento, que você está ali para fazer aquele acolhimento, mas é o sofrimento do outro. Isso. Não deixar que isso interfira tanto nos nossos dias, né? Claro que sempre, uma vez ou outra, a gente escuta um relato mais impactante, que às vezes nos deixa um pouco mais para baixo, mas é importante a gente lembrar que é sobre o sofrimento do outro, né? Naquele momento, a gente tem nossa jornada de trabalho, como todas as outras profissões, e que a gente precisa estabelecer isso, né? É verdade, essa tua fala aí de que eu não trabalho, não atendo, na Não verdade, atende, né? isso. Dia de sexta-feira, foi muito difícil para mim, né? Abrir mão de um dia de atendimento, porque sempre tem alguém querendo atendimento com um psicólogo, Isso. né? E o dia de sexta-feira, geralmente, é o dia que as pessoas têm uma folga do trabalho e fica mais disponível para buscar um profissional. E eu enfrentei muito essa barreira, né, de dizer, não, eu não vou atender dia de sexta, mas aí vinha um paciente que ele só queria dia de sexta, só podia dia de sexta. E para mim, no começo, foi muito difícil ter que encaminhar para um outro colega, porque eu não queria deixar o paciente sem atendimento, já que ele tinha entrado em contato comigo, mas eu preferi priorizar a minha saúde mental, porque eu atendo de segunda a quinta, né? Então, a nossa mente, ela está sempre trabalhando. A gente precisa desacelerar. Quando chegava na quinta-feira, eu já estava assim, muito cansada fisicamente e emocionalmente também. Então, eu digo, peraí, eu preciso de um dia para me cuidar, para cuidar da minha saúde, para cuidar também da minha vida física, né, da saúde física, que é importante. Você, como atleta, também vai poder falar sobre isso. Mas, na sexta-feira, é um dia off de atendimento, mas não quer dizer que eu não estou fazendo outras coisas. Então, eu dedico ao meu autocuidado, eu vou fazer uma unha, eu vou fazer uma massagem, eu vou para o meu pilates, eu fico em casa fazendo vários nadas para desafogar a mente de tanta informação que a gente tem durante a semana, né? E no final de semana, para curtir com os amigos ou até mesmo com a família. Ô, Agna, e eu penso também como é difícil a gente desacelerar o quanto a gente se sente, por muitas vezes, cobrado quando a gente tira um tempo que é tão importante, esse tempo do autocuidado, esse tempo de pensar em mim, do que é que eu posso fazer por mim naquele momento. Porque durante a semana do psicólogo é muito puxado. É uma jornada muito cansativa. É uma escuta ativa o tempo todo. É um raciocínio clínico que está o tempo todo ali funcionando, né? Então, assim, se a gente não parar para realmente, para se cuidar, para fazer uma psicoterapia, para poder olhar para dentro de si, a gente não consegue olhar para o outro. Eu não consigo fazer um bom atendimento se eu também não estiver bem, né? Então, é importante a gente pensar nisso também. E essa questão da psicoterapia, né, é assim fundamental. Às vezes o próprio paciente, ele acha que o psicólogo, ele é neutro,
Mas muitas das vezes tem alguma demanda ali que pode me deixar um pouco mais vulnerável. Então, por isso a importância do profissional de saúde mental também fazer a sua terapia. E aí eu inicio a semana na segunda-feira com a minha terapia e a sexta-feira eu finalizo, né, com os outros autocuidado. Mas também, além da terapia, é importante você ter uma atividade física. Isso. E você é uma pessoa que pode falar muito bem sobre isso, né? Isso. Você corre, você treina. E não é desde sempre que a atividade física faz parte da minha vida. Muito pelo contrário. Atividade física é uma coisa que eu não gostava. Então, na época de escola, eu sempre faltava. Então, era uma coisa muito difícil, que eu tinha muita dificuldade. Mas aí, eu comecei a ver a importância da atividade física na minha rotina. O quanto parar aquela 1 hora por dia me fez bem. O quanto parar para pensar que eu tinha que parar aquele momento para mim. Além dos outros autocuidados, a atividade física também é importante. A gente consegue, na atividade física, trabalhar várias outras questões. Autoestima, autoimagem, que a gente vai tendo melhorias com um ganho secundário. Isso. Porque, na verdade, o que a gente quer é ter uma qualidade de vida boa, é ter uma saúde boa, entendeu? E os outros ganhos, eles vêm, né? Eu comecei com atividade física, com a musculação. Então, fui tendo um acompanhamento, isso ajudou muito. Sim. E depois eu comecei correndo. Não corria nada, corria 30 segundos e parava. Mas a constância, o tempo, você ter disciplina naquilo ali, faz com que você vá melhorando e vai tendo um retorno muito melhor, né? Então, eu agora em setembro, consegui correr meus primeiros 21 km. Ah, que maravilha. E fiquei muito feliz. Foi uma coisa que, assim, eu falei assim, tá vendo que a gente consegue, tudo que a gente planeja, que a gente se dispõe a fazer, a gente é capaz de alcançar, né? É verdade. E a gente tem que fazer aquilo que a gente passa para os nossos pacientes, Isso. né? Até porque eles passam a nos seguir nas redes sociais e a gente precisa também mostrar esse outro lado, que não é só atendimento clínico. A gente também tem as nossas particularidades, a gente cuida da nossa saúde física, da nossa saúde mental, o quanto o lazer também é importante, né? E quando se fala de atividade física, eu gosto sempre de dizer para o paciente assim, porque a fala é geralmente essa, não gosto de atividade física. E eu digo, tá, tu não gosta, mas é necessário. Então, tu vai buscar uma atividade que você se identifique. E aos pouquinhos você vai conseguir achar a atividade física mais ideal para você, para a sua necessidade. Porque a atividade física, ela muda muito a nossa vida, né? A gente libera a endorfina, a ocitocina, a gente está ali liberando os hormônios do prazer. Então, isso vai nos dar um pouco mais de energia e disposição para ter um dia tão cheio de atendimento. Porque a gente trabalha sentada. E as pessoas acham que tô aqui, só no ar-condicionado, ouvindo, não tenho nenhum problema. Mas se eu não me exercitar, eu vou ficar com problema de coluna, né, questão de postura. Então, são coisas que a gente precisa continuar trabalhando a nossa saúde física para não afetar a nossa saúde mental. E eu vejo que ainda tem muitos colegas da área de saúde, não só psicólogos, mas de outras diversas especialidades, que eles não buscam trabalhar a saúde dele. E aí estão muito cansados, estão exaustos, acaba não fazendo um atendimento tão legal da forma como realmente o outro que buscou o cuidado precisa, né? Uhum. Então, eu gosto sempre de dizer assim, quem é que cuida do cuidador? Aquela frasezinha, né? Jargão aí que todo mundo utiliza, mas que é importante que nós, profissionais de saúde, possamos refletir sobre isso. Isso. E a atividade física, ela é boa para várias áreas, né? Inclusive para a gente regular o ciclo do sono. Isso. Então, imagina, a gente passa realmente boa parte do dia sentado, ouvindo, fazendo intervenções, mas se a gente não tiver um sono adequado, eu vou chegar aqui, o paciente vai estar falando e vou estar abrindo boca, sim, com sono, aquele cara de cansaço. Então, a atividade física, ela traz muitas melhorias. Então, assim, é muito importante a gente levar a atividade física, a gente não só falar, isso, a gente viver aquilo que a gente fala. Então, é importante, então eu falo para o paciente, falo para o meu cliente,
paciente, que é sim importante, mas eu também tenho que incluir isso na minha vida. Eu tenho que viver aquilo ali para que realmente eu possa indicar e ter como mostrar ele assim, realmente funciona, não é só um achismo, não, funciona, é realmente algo que vai te ajudar. Não adianta só chegar no Janeiro Branco e a gente ficar falando aqui de saúde mental e não falar como é que a gente trabalha a nossa saúde mental no dia a dia. Né? Porque, às vezes, há um pensamento das pessoas que o psicólogo ele não é impactado. Ele não... É como se ele não tivesse, entre aspas, emoções. Mas não, a gente tem e a gente precisa trabalhar. Porque senão não vamos conseguir fazer um atendimento de qualidade, porque vamos estar cansados. E essa questão do sono é algo que, assim, por muito tempo foi uma dificuldade minha, porque eu atendo até, geralmente, no máximo 9 horas, quando eu estou encerrando, começando um atendimento de 8, encerrando de 9, então meu cérebro leva muito tempo para desacelerar, né? Então eu deito, quando eu chego em casa, eu deito, mas o meu pensamento ele fica ali a 1000. E aí eu comecei, né, a fazer o seguinte, a caminhar. No próprio condomínio, eu chego do consultório agora e eu estou... Como eu não gosto de academia, né, eu faço pilates e complemento com a caminhada. Então, eu disse, agora eu vou caminhar para desacelerar a mente. E aí, isso está me trazendo um benefício muito grande. Eu estou conseguindo deitar e ficar mais relaxada, consequentemente, o meu sono ele chega mais rápido. Então, isso é importante. A gente tentar dentro da nossa realidade, da tua realidade, porque cada um tem uma realidade diferente, né? Como é que eu vou fazer? Porque o que funciona para mim pode não funcionar para você. Isso, não é verdade? Isso. E assim, e saber que todos nós temos uma vida muito corrida. Isso. Mas cada um pode encontrar aquela atividade que te dá prazer, aquele exercício que te dá prazer e incluir aos poucos na tua rotina. Não necessariamente você precisa começar fazendo uma caminhada 5 vezes por semana, fazendo uma musculação 5 vezes por semana. Vai colocando aos poucos. Quando você começa a ver os benefícios, você mesmo começa a aumentar a frequência naquilo ali, começa a ter mais disciplina e saber que não são todos os dias que a gente acorda disposto. Não, muito pelo contrário. Isso. A maioria dos dias a gente não acorda disposto, a gente vai porque a gente sabe da importância e o quanto faz bem. Então, a disciplina é importante para isso, né? E o Janeiro Branco, ele vem também com essa ideia da saúde mental para todos. Isso. É saber que a saúde mental não é só em janeiro, são durante todo o ano, né? Todos os meses, mas que a gente possa sempre estar se olhando, né? Se observando, se percebendo. Quando a gente está com um cansaço que passa mais rápido, mas quando é um cansaço que perdura mais, que a gente possa perceber nos nossos dias como é que estão acontecendo, né? É verdade. Tem a questão do esgotamento mental, né? Isso acontece muito com profissionais da saúde mental. No ano passado... na verdade, no final do ano de 2023, né, eu me percebi muito cansada, muito exausta, do tipo assim, eu estava me alimentando bem, eu estava fazendo atividade física, eu estava teoricamente dormindo bem e eu estava me acordando cansada, fadigada. E aí eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo. Né? Porque a gente precisa parar e nos olhar. Não é só ficar preocupado se o paciente chegou bem na consulta, se o paciente ele tem dormido bem. Mas o meu autocuidado também é importante. E aí a terapia também faz com que a gente possa perceber o autoconhecimento, ter o autoconhecimento, né? Então, me peguei muito cansada, muito fadigada, muito exausta, mas com os meus exames tudo em dias, que geralmente eu vou anualmente no final do ano para poder fazer todo o check-up. E aí eu continuava cansada. E aí eu disse, não, é um cansaço mental, é um esgotamento, né? Tem muitos profissionais hoje aí desenvolvendo burnout. E eu digo, nossa, será que eu estou? Será que chegou a minha vez?
né? E aí eu comecei a me questionar, levei isso para minha terapia, na minha mentoria também, para poder ver se era algo apenas que eu estava criando, né? E aí eu fui desenvolvendo as estratégias, essa questão do horário de atendimento mesmo. Ah, não vou colocar mais ninguém depois de tal horário, vou iniciar de tal hora até tal hora, dar um espaço entre um atendimento e outro. E aí foi quando a ficha caiu, né? Que no final do ano a gente já está tão acelerado que a gente não percebe, muitas das vezes, que está colocando um atendimento atrás do outro. E aí, conversando tanto na minha terapia quanto com a minha mentora, eu pude perceber que eu não estava tendo esse espaço, né? E aí eu digo, não, peraí, se eu começar a atender de 2 horas da tarde, no final da tarde de 5 horas, eu preciso dar uma parada, eu preciso desacelerar a mente, eu preciso comer, né? Que é importante, que às vezes a gente acaba não comendo. E depois eu vou continuar os atendimentos da noite, porque geralmente pela manhã é o meu horário de dormir um pouco mais e de fazer a minha atividade física, ir para o meu pilates. Então eu comecei a perceber isso. E às vezes a gente acaba não percebendo, né, que o nosso movimento pode nos prejudicar. É. E essa profissão, né, a psicologia, coloca muito a gente nesse lugar de autossacrifício. Isso. Em que eu tenho que estar disponível para o outro está precisando do meu cuidado agora. E muitas vezes a gente negligencia o nosso autocuidado. Isso. A nossa parada para almoço, a nossa parada para uma refeição, para parar para eu organizar as ideias, né? Colocar tudo organizadozinho, entender, poder fazer uma evolução no paciente com calma. Isso também é uma forma de você mostrar um bom atendimento para o paciente. Estou fazendo uma evolução boa, eu estou parando para pensar em estratégias, porque às vezes naquela ânsia de querer ajudar a todos, de atender a todos, nesse autossacrifício, aí a gente tem jornadas muito cansativas, a gente chega no final do dia super esgotado. Eu também estava no final de 2024 com uma jornada bem puxada, em que eu estava chegando em casa 10 horas da noite, 11 horas, e eu comecei a perceber, que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Sábado eu não estou conseguindo fazer minha atividade física, que eu sempre gostei, porque eu estava pegando aquele dia para descansar, porque a semana estava muito puxada. Eu falei, não, tem alguma coisa errada e eu preciso reajustar. Porque, às vezes, é só uma questão de ajustes. A gente não precisa necessariamente perder. É ajustar, deixa eu ver se eu consigo transferir esse paciente para esse horário, deixa eu ver se eu consigo ajustar para que termine mais cedo. Tentar ajustar e a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí, a gente com qualidade de vida melhor, a gente também consegue atender melhor esse paciente, né? Trabalhar a flexibilidade, né? Isso. Porque às vezes a gente fica, não, é em benefício do paciente. Mas se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do outro, né? Então a gente precisa, às vezes, parar e fazer essa reflexão. Principalmente, assim, a cada semestre. Porque senão a gente dispara e chega no final do ano, vai acontecer sempre da mesma forma. A gente vai estar ali esgotado mentalmente, né? Então precisamos ter esse cuidado. E às vezes as pessoas não querem parar. O profissional de saúde tem muito essa dificuldade, porque, como você disse, né, a nossa profissão ela é de autossacrifício. A gente tem aí, né, esse padrão. Então, acaba que a gente não quer negar. Mas quando você diz, olha, neste horário eu não posso, mas eu te disponibilizo tal horário, se realmente o paciente quiser, se realmente ele tem o interesse de fazer o processo terapêutico, ele vai se ajustar ao teu horário. E se ele não puder realmente, de fato, a gente vai encaminhar para um outro colega. E tá tudo bem sobre isso. Tá tudo bem, né? E essa questão de encaminhar também é importante, né? A gente precisa entender que nós temos os nossos limites, tanto de conhecimento, né? Porque, assim, é muita coisa para a gente estudar, a gente acaba focando em um nicho, e também com relação às nossas questões pessoais. A gente precisa ter essa sensibilidade de reconhecer, não, eu vou encaminhar esse paciente para a Marusca, porque eu acredito que ela vai poder ajudar melhor do que eu. Isso. Né? E algumas pessoas têm essa dificuldade. Muito grande. A psicologia, a gente sai da graduação, psicólogo,
mas a gente se torna psicólogo, a gente só vê mais na frente, né? De fato, quando a gente começa a entender como tudo funciona, como as coisas acontecem. E aí, quando a gente vai entender que, por exemplo, até aqui eu posso, mas aqui já não dá pra mim, esse aqui é o meu limite. Eu não consigo passar disso daí. Questões que a gente às vezes fala assim, não, mas você não atende criança. Não, não é só um atendimento. Tem que ter toda uma preparação para você atender uma criança, para você atender cada fase de vida e saber que mesmo que eu atenda, vamos supor, um adolescente, pode ter naquela história algo que me impacte ao ponto de eu não conseguir prosseguir e que eu posso passar para um colega que também vai ter um bom atendimento e eu não vou ficar agarrado naquilo ali, sabe? Aquela sensação de que eu não posso soltar, não posso eu largar, se eu encaminhar, eu não estou dando conta, então eu estou sendo fraco. E justamente o contrário, você passar o paciente porque você não consegue lidar com aquela demanda, é você assumir para você de, ok, é meu limite, e eu respeito esse limite, que é muito importante, né? Tá tudo bem, né? É. Se você percebe que você não está emocionalmente ou até tecnicamente preparado para lidar com essa demanda, é importante, né, indicar para um colega, porque realmente, de fato, é muita coisa, é muita fase do desenvolvimento, é a infância, a adolescência, a vida adulta. Então, assim, cada fase exige um conhecimento diferente. Isso. Tem algumas demandas específicas também que ultrapassam o nosso conhecimento, né? Ok, vamos encaminhar ali para o colega, porque ele está mais capacitado para isso. Isso também é um cuidado com a saúde mental. Isso. Com a sua e com a do outro, né? Isso. Você tá preocupado com a saúde do cliente, mas você também está preocupado com a sua. Eu não dou conta. E, às vezes, a gente, assim, nasce um psicólogo, nasce uma porção de livros pra gente ler, pra estudar. É uma coisa que não para nunca, né? E aí, às vezes, a gente não tá com tempo realmente de ler, de entender mais daquela demanda, até sei o básico, mas não sei me aprofundar naquela demanda específica. Então, é importante a gente saber os limites para poder passar, para poder a gente ter esse autocuidado nosso mesmo. Sim, é muito importante, né? E além da terapia, da atividade física, tem alguma outra coisa assim que você acha que é importante fazer, que você vem fazendo para esse autocuidado com a saúde mental? Tempo de qualidade. Eu hoje procuro ter um tempo de qualidade com os meus, com a minha família, com os meus amigos, para que eu possa realmente estar presente naquilo ali. O telefone, ele hoje em dia, né, a gente responde tudo muito rápido, tudo muito prático. Mas, ao mesmo tempo, se a gente não estiver presente nos lugares, a gente termina se perdendo ali. E aí o telefone, ele afasta quem está perto e aproxima quem está longe, né? Então, assim, é muito bom a gente saber que tem esse recurso, mas é muito bom também a gente saber que tem pessoas, que a gente tem uma rede de apoio e que a gente pode estar ali presente naquele momento, né? É importante a gente... Estou aqui com você, para você. Então, o tempo de qualidade é uma das coisas que eu mais estou me dedicando ultimamente. Que bom, é muito importante. Fico feliz em saber, né? Você falando aí, eu lembrei que no início da minha profissão, eu sempre estava muito disponível nos finais de semana. Se o paciente mandasse mensagem, se o paciente me ligasse, eu sempre estava disponível. Não importava o dia, a hora, se era feriado, se era sábado, se era domingo, eu sempre estava muito disponível. E o pessoal que convive comigo, a minha família especificamente falando, né, falava muito isso. Você sempre está neste celular. Eu dizia, não, porque eu estou falando com o paciente. Não, mas o que a gente precisa entender, e isso acaba comprometendo os vínculos, né? E o que a gente precisa entender é que o paciente está em crise. Se o paciente estiver em crise, ok. De fato, eu preciso estar disponível até na madrugada. Eu não vou desligar meu celular, ele não vai ficar no silencioso, porque se o paciente precisar, ou a família entrar em contato para alguma orientação, eu vou estar disponível. Mas a gente precisa ter esse limite, né? Que nem sempre a gente vai ter que estar ali respondendo a toda hora ou atendendo uma ligação. Então, eu falo muito para os meus pacientes assim, olha, se você precisar de mim antes do nosso próximo encontro, fique à vontade para me mandar uma mensagem ou para me ligar. Se tu me mandar uma mensagem e eu não responder ou eu não atender, pode ter certeza que não é porque eu não queira.
É porque eu estou fazendo algo que naquele momento eu não estou disponível com o celular, né? Mas logo que possível eu vou te responder, eu vou te retornar. Então a gente precisa também, enquanto profissional da saúde mental, trabalhar isso com os nossos pacientes. Psicoeducar o nosso paciente, porque às vezes o paciente também ele tem a dificuldade de entrar em contato. E no final de semana, eu escuto muito isso, no final de semana eu precisava tanto falar com você, aí conta a situação, né? Mas eu fiquei assim pensando que você poderia estar aproveitando seu final de semana. Eu disse, de jeito nenhum. Você pode entrar em contato comigo. Até porque às vezes o paciente não é aquele paciente que manda mensagem sempre. Foi uma coisa específica. Então, a gente precisa ficar atento a isso. E também psicoeducar os nossos pacientes para que eles possam entender que se eu não responder, não é porque eu não dou atenção a ele. Não é porque eu não cuido dele. Não, é porque naquele momento eu estou cuidando da minha saúde, eu estou cuidando das minhas relações. E essa questão do uso do celular é exatamente isso que você falou, né? E se a gente não tiver esse cuidado com o nosso atendimento, com o nosso paciente, com o vínculo que é desenvolvido, a gente vai acabar adoecendo. Isso. Porque sempre vai ter que estar disponível. Isso. Eu acho que o que você falou é muito importante. Psicoeducar o paciente, para ele entender que o que é uma urgência que eu preciso falar no final de semana? Isso. O que eu posso guardar para a próxima sessão, que é daqui a 2, 3 dias, entendeu? Para que ele entenda a necessidade e ele entenda que ali por trás daquela psicóloga existe, né, uma pessoa que tem vida, que também tem problemas, que também tem coisas para resolver e que nem sempre a gente consegue estar 100% disponível, mas que assim que possível vai ser respondido, ele não está só. Naquele momento, às vezes a gente não pode responder, mas ele não está só. Isso. Entendeu? Então, essa psicoeducação é a chave, eu acho. Porque senão a gente acaba não tendo esse espaço de autocuidado e de tempo de qualidade, como você falou, que é importante nas relações afetivas, né? E assim, são coisas que às vezes os colegas, eles têm essa dificuldade. Tá toda hora disponível. Não, gente, não é bem assim. Claro, se o paciente ele tá em crise, eu preciso estar disponível para ele. Mas se for coisas pontuais, nem sempre. E às vezes também acontece uma demanda da nossa vida pessoal e a gente precisa compartilhar, claro, dentro dos limites com o nosso paciente, para dizer que, olha, neste período eu não vou poder te atender, mas vou deixar uma colega à disposição caso você precise de mim nesse tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já passei por situação que eu não tinha condições emocionais nenhuma de fazer nenhum atendimento. Há 2 anos atrás eu perdi minha avó, então assim, eu fiquei muito fragilizada, né? Depois de tantos anos de formada, foi um momento que eu me senti muito vulnerável. Já tinha passado por diversas situações e sempre conseguia contornar, mas eu nunca tinha tido uma perda tão significativa. Tão próxima, Tão próxima. E aí, cara, eu não tinha condições emocionais de atender, né? E aí eu tive que informar meus pacientes que, infelizmente, eu ia precisar me ausentar, mas assim que possível eu iria retornar, porque eu tinha perdido minha avó, estava no processo de luto, eu tinha que também dar o suporte emocional para minha mãe, então eu não tinha estrutura emocional para isto. Então, a gente precisa também, né, às vezes, e isso aproxima o paciente. O paciente vai entender que você é um ser humano. Isso. E ele compreende, ele se coloca à disposição também, caso você precise de algo que ele possa te ajudar, te auxiliar. Então, a gente, às vezes, precisa, né, te afastar um pouco para poder cuidar da nossa saúde mental e depois retornar com os atendimentos. E também faz com que o paciente, isso que a gente estava conversando, enxergue que ali por trás daquela psicóloga que está lá, que está preparado, daquele psicólogo, existe também uma pessoa com também suas vulnerabilidades. Então, também, eu acho que aproxima porque fala, ok, ela é gente como a gente. Isso. Também tem problemas, também tem as questões dela e está tudo bem. Então, é uma crise que o paciente está, é algum problema que você vai precisar se ausentar. Então, essa comunicação, eu acho que aproxima. Isso. Essa comunicação aproxima o cliente do terapeuta, sabe? Faz com que eles possam se enxergar e saibam que a terapia não é 100% nem de um nem de outro.
é um conjunto, né? Ali estão os dois, né? Juntos atrás daquele objetivo. É uma troca, né? Isso, Gera uma troca. vínculo, a conexão. Enfim, a partir do momento que o outro senta na poltrona, né? Está fazendo parte da minha vida. Isso. Eu sempre digo, quando o paciente chega no primeiro atendimento, sempre ao final eu gosto de dizer assim, a partir de hoje o teu problema passa a ser o meu problema. Mas Isso. nós dois, ou nós três, quando é um casal, precisamos nos comprometer para que o processo de fato aconteça. Né? É uma via de mão dupla. Então, isso é importante, a gente ter essa consciência de que eu posso ir daqui até aqui, mas se o paciente também ele não faz a parte dele até aqui, aí tem coisas que a gente vai precisar reajustar, né? Porque às vezes a gente entra naquela de super-herói, de Mulher Maravilha, né? De que vai resolver tudo e acaba, ao invés de ajudar, problematizar tanto a saúde mental do outro quanto a minha saúde mental, né? E a das pessoas que estão ao redor, família, que tem isso também, né? É um trabalho em conjunto, né? Então, não adianta um só querer. Não adianta que eu queira muito se o cliente não quer. Se ele não está ali disposto a participar realmente e a se dedicar à terapia. A terapia é dedicação. Ambas as partes. Dedicação. É se dedicar àquele momento. Porque você imagina, você está numa terapia e está o paciente, o cliente, no telefone, sem olhar para você, não está escutando, porque veio, porque foi uma mãe, um pai, um tio, um namorado, um marido que mandou e a pessoa não está ali. Então, lá, só o corpo ali, né? Mas a pessoa não está ali acessando aquele momento. E que quando esse paciente chega, ele está abrindo uma parte da vida dele muito íntima. Verdade. Está te dando acesso a uma parte muito íntima dele. E que privilégio é isso, mas ao mesmo tempo que responsabilidade. Então, o que é que acontece com a gente quando a gente tem esse acesso? Se a gente não estiver bem, eu posso estar recebendo aquela história da Agna, mas se eu não estiver bem, se eu não estiver dedicada, se eu não estiver comprometida, eu não vou estar ajudando a Agna. E justamente ela que me abriu um espaço tão importante, né? Isso. Tem que ter essa sensibilidade, né? A empatia, ela precisa estar presente a todo momento. Isso. E às vezes é falho, né? Em algumas relações terapêuticas. Muito. Mas a importância de fazer uma terapia, né, Marusca, é muito importante. Porque eu sempre digo para o paciente assim, olha, tá vendo aquele lixeiro ali? Ali tu vai depositar tudo de ruim que você está nutrindo dentro de você. Porque às vezes o paciente fica preocupado, nossa, eu estou vindo aqui, jogando tudo isso para você. Eu digo, não se preocupa, não se preocupa. Tem aquele lixeiro ali, aí eu dou esse exemplo, né? Tá, deixa tudo ali. Que no final do dia, quando eu terminar os meus atendimentos, eu sei o que eu vou fazer. Porque aí é o momento que eu vou esvaziar a minha mente, fazer uma técnica de relaxamento, eu vou colocar uma música mais relaxante para poder, né, sair daquele momento e focar na minha vida. Que eu vou para casa, que na minha casa tem uma família, né, e que eu preciso estar bem, né? E as pessoas da nossa casa, da nossa família, às vezes nos cobram muito essa disponibilidade de você chegar em casa e sentar lá e ouvi-lo. Cara, mas tem dias que a gente não vai conseguir fazer isso. Isso. Já aconteceu muito comigo, de eu chegar em casa e às vezes meu esposo tá querendo contar como tá o dia dele e eu não tô querendo ouvir nada. Já escutei tanto hoje. Eu falo, tá, o que é que você tem? Eu, nada, só tô cansada, porque é isso, né? A família cobra também. O que é que tá acontecendo? Porque, assim, a gente acessa uma parte muito importante da vida das pessoas, mas a gente precisa entender o que é nosso e o que é do outro. Isso. Então, no final do dia, a gente finaliza ali, vai ficando ali a história de cada um, e aí sai uma Agna, uma Marusca de dentro, que não é a psicóloga, é a Agna. Eu sempre digo que não é só o paciente que cresce. Eu também cresço emocionalmente, não é? Porque se a gente não cresce enquanto pessoa humana, a gente não vai muito longe naquilo que estamos fazendo, né? Então, não tem como a gente não se trabalhar. A terapia é importante para o profissional de saúde. Na verdade, para qualquer pessoa.
É. Mas, infelizmente, as pessoas ainda têm muita dificuldade de compreender a importância que um terapeuta, um psicólogo tem e pode fazer, né, a diferença na sua vida. Isso. A terapia ela é importante para todo mundo. E nós que já trabalhamos nessa área também precisamos saber lembrar disso, se cobrar disso. Eu não posso cuidar da saúde mental do outro se eu não cuidar da minha. Sim. Eu preciso de terapia também. É aquilo que a gente falou no início. Viver, pregar aquilo que a gente vive. Então, se eu estou falando que a terapia ela é boa, eu também tenho que experimentar de todos esses benefícios, entendeu? E é isso, é impossível a gente falar sobre o cuidado, o autocuidado, o cuidado com a saúde mental, se a gente não falar da psicoterapia, né? São muitos desafios, né, que a Muitos. gente tem na nossa atuação profissional, na nossa vida pessoal, e não podemos esquecer que o nosso interior, a nossa mente, ela também precisa de um cuidado. Também precisa de um olhar atento. Isso. Não é? Isso. E só uma terapia é que vai conseguir nos ajudar a perceber aquilo que a gente não está conseguindo. Isso mesmo, Agna. Então, Marius, que eu agradeço a participação de hoje, né? Foi uma troca muito rica, né? Que a gente vai poder levar informação para as pessoas, para os nossos colegas da saúde mental, né? E eu só tenho a agradecer a você e a todos que estão aqui. Agna, eu agradeço muito o convite. É muito bom ter você na minha rede de amigos, né? Eu já conheço a Agna há um bom tempo e eu fico muito feliz em poder participar desse podcast dela, que eu vi nascer junto com ela. Então, assim, eu sei da importância e de quantas pessoas são tocadas através de tudo que acontece por aqui, todas as entrevistas que acontecem por aqui, todos os assuntos debatidos. Então, assim, eu sei que todos eles você pensa com muito carinho para que toque, para que cheguem as pessoas, né? Para que possa chegar ao público final, né? Então, Sim. fico muito feliz pelo convite. Obrigada. Sim. Você me impulsionou a tirar esse projeto, né? Coisa boa. Da caixinha, e eu não poderia deixar de fazer esse convite a você. Coisa boa. Porque é uma troca muito significativa que a gente vem tendo, né? Mesmo que às vezes por trás dos bastidores, que ninguém sabe o que acontece, até a gente chegar aqui, né? Então, eu fico muito feliz, né? Por ter você na minha rede de apoio, no meu ciclo de amizade, no meu ciclo profissional. E muito obrigada. Estamos finalizando aqui hoje mais um podcast do Conexões Afetivas e aguardo você no próximo episódio.